Não, e é bacana quando você fala assim, porque a cabeça começa a funcionar, né? Você Sim, vê as imagens, o cinema é interessante, porque, óbvio, a gente conversava aqui com o Comanche, sim, na outra oportunidade, ele falava sobre o encanto da leitura. O cinema, ele é, não sei se seria essa palavra, ele é mais fácil, porque ele já te entrega uma sim, imagem, então ele já facilita o processo. E aí a gente fala pra quem que é feito o cinema, acho que foi muito boa a sua fala, porque o cinema é feito para o povo, talvez do povo para o sim, povo, eu não sei se seria essa mais ou menos a ideia. E a gente coloca, por exemplo, a imagem do operário, coloca a imagem do trem, que são cenas cotidianas dessas pessoas. E aí, eu queria voltar exatamente à sua fala inicial no podcast, que é mais ou menos assim, né? Olha, todo mundo aqui tem algum tipo de relação com o cinema. Talvez não apraça o cinema, sim, porque hoje, por vários motivos que a gente vai chegar lá, ele afasta muita gente, mas todo mundo tem algum tipo de memória. E essa memória, ela se dá, e eu tava inclusive dando aula hoje sobre isso, sobre questão de cultura e tal, sim, e eu falava como a empatia é uma capacidade puramente humana. Talvez eu me encante com o cinema e não só por poder andar de trem eu ver um operário saindo da fábrica, mas de alguma maneira eu me vejo ali dentro. E aí eu achei que foi muito boa a sua fala em cima da questão de valores, da sim. representação, porque o cinema é capacidade, assim como a literatura ou é, como a arte ou é, de tornar tudo aquilo possível. Então eu posso ser desde o operário da fábrica, eu posso ser um gangster, Sim. talvez num. Quase num que um escape de um cotidiano Exato. E também. a gente precisa muito disso. Sim, Mas obviamente mantendo uma sim. dosagem, né? Então, assim, eu queria que você, se você pudesse, falasse um pouco mais sobre essa questão, como o cinema transmite valores. Ótimo. Vou dar um exemplo em relação às décadas do cinema. Aí eu vou focar um pouco no cinema americano dentro desse Por favor, processo. que também deve ser a imagem que nós Sim, temos aqui. mais padrão, né? Se você pega, por exemplo, da década de 1910 até, vamos colocar, fechar, 1910 até 2000, você consegue observar, digamos, vários valores americanos, ou que são mantidos, ou que são, digamos, anulados, digamos assim. Como eu falei logo no começo da conversa, os filmes da década de 20 e 30, eles puxavam muito para valores sociais que envolviam desde religiosidade, por isso que foi uma época onde foram produzidos inúmeros épicos bíblicos. O Então, Ben-Hur, né? assim, não, bem um pouco mais na frente, mas existem muitos filmes da década de 20 e 30 que são filmes que relatam passagens da vida de Jesus, porque isso apelava para Sim. a moral cristã americana. Também tem muitos filmes relatando a própria questão do americano enquanto um desbravador, entendeu? Então, assim, o filme, além dele refletir o que a sociedade espera, ele também tem esse aspecto de identificação. Sim. Seria muita, digamos, loucura, ainda que exista esse tipo de questão, mas um cineasta, ainda mais no começo, né, da história do cinema, ele tentar fugir um pouco do que um público esperava. E aí, se você passa um pouco nas décadas, por exemplo, nós chegamos na década de 40. Qual é o cenário, qual é o contexto mundial? Já não é mais o contexto da década de 20 e 30, desse pai americano indo para a fábrica, dessa mãe fazendo uma torta de maçã. Já é o contexto de Segunda Guerra. Aí, esses filmes começam a relatar um outro cenário de O drama é valores. outro, O né? drama é outro. Aí começa aquele filme de valorização do patriotismo, o soldado americano que abandona a família e, infelizmente, ele vai morrer, mas ele morre enquanto herói. O outro, então, outra temática, que é o outro estrangeiro enquanto vilão. Passa a década, chega a década de 50, começa todo o conflito da Guerra Fria. Aí começa novamente, surge um novo tipo de filme, que é particularmente um dos que eu mais gosto, que se chama de filme noir. Que são Sim. aqueles filmes de espião, e até a estrutura do filme são filmes mais escuros, de viela, e ali estão valores de guerra, de perseguição. Então, assim, cada década, né, e dentro do cinema vai se refletir, entendeu? Digamos, o que a sociedade espera. Isso não só no cinema americano. Se você for pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, cinema alemão na década de 20. Qual era o maior estilo de filme produzido? Era o cinema expressionista, Uhum. entendeu? Que era um tipo de arte muito produzida na Alemanha. Então, assim, o cinema, ele acaba captando o que a sociedade produz ou o que a sociedade vive enquanto valores sociais, políticos, econômicos, e aí ele vai transpor para as telas. Então, assim, é importante observar essa questão, que em cada década, seja qual for o país que você vai pegar, né, os filmes são produzidos, eles vão trazer um pouco, né, desse espelho social, né, até alguns teóricos, né, da história até, e também da relação história e cinema colocam, Marc Ferro, Aham. Robert Rosenstone, eles dizem, olha, um filme, ele acaba falando mais de sua época
do que necessariamente o que o filme está querendo transmitir. Então, assim, às vezes, por exemplo, a gente pega um filme histórico para assistir. Muito provavelmente, você vai entender mais sobre o contexto de produção daquele filme do que necessariamente sobre o que o filme quer transmitir. Que aí você estava comentando, acho que um exemplo pode ser isso, e talvez, até porque talvez fique distante para o público, talvez um filme da década de 30, por exemplo. Meu pai é um cinéfilo absurdo, até mais do que eu, meu pai e a minha irmã, obcecados por diretores, produtores, aquela coisa toda. Talvez fique distante um pouco da população, mas se a gente para e imagina o seguinte, talvez um filme que represente isso, e se você pudesse aplicar isso de uma forma nela, talvez o Avatar. Sim. Que obviamente já tem um segundo filme engatilhado aí. Como é que Avatar, por exemplo, Avatar fala de Pandora, de um futuro científico, aquela coisa toda, mas como é que Avatar, apesar de falar, por exemplo, Avatar, apesar de falar de um futuro distante, como é que ele tá associado, até pra gente poder aprender a fazer essa leitura, como é que Avatar reproduz o mundo no qual ele foi produzido? Sim, se você pega o contexto de produção de Avatar, e aí eu citaria também um outro filme contemporâneo que também dialoga, que era Distrito 9. Sim. Então, tanto Avatar como Distrito 9, eles trazem reflexões que eram muito, digamos, que estavam muito à tona e que ainda continuam. São basicamente as questões envolvendo relações de alteridade, como você lida com o outro. Então, assim, não se esqueça que Avatar ele é produzido dentro daquele contexto também de continuidade de invasões norte-americanas, Iraque. Então, assim, muito mais do que um filme de pessoas entrando em um mundo de natureza, digamos, o discurso que está ali por trás, na verdade, é o debate em torno, olha, como é que eu lido com o outro? Será que eu estou agindo de maneira correta ao invadir um outro país? Será que eu estou ouvindo o interesse daquela pessoa, daquela nação? Ou eu estou impondo a minha vontade? Então, assim, todo filme, ele é contemporâneo. O cineasta que falar que não, eu vou fazer um filme, por exemplo, um filme histórico e vou retratar basicamente como foi a Segunda Guerra Mundial. Ele pode até fazer um filme muito coerente, mas aquele filme vai ter marcas do presente. Que é o homem que está produzindo que é um homem. A gente não sai do tempo para produzir algo sobre o passado, entendeu? Então, assim, sempre vai ter valores embutidos ali, sejam valores sociais, envolvendo moralidade, política, economia, vai estar sempre embutido naquele processo.